Bom dia, celular caindo. Oi, Mariana Alves. Consegui aqui, botei a mãozona na frente da câmera, tentando regular tudo. Acredito que eu conseguir sim. Espero que o som esteja saindo bem. As coisas são feitas de improvisos, né? Então o celular cai, computador fecha, enfim, tudo vai acontecendo. Mas entre uma leitura e outra resolvi parar um pouquinho para bater um papinho com vocês, né? Antes de começar o nosso momento futebolístico. Seja bem-vinda, Helena, seja bem-vinda, Mariana. Momentos que nós estamos passando de futebol em nossa vida. Eu costumo dizer que é um momento de pão e circo, né? Porém, batendo um papo longo com meu filho ontem, no domingo, antes de irmos para a praia, com o meu genro Luiz, né, o companheiro de Rafael. Então, eles estavam falando sobre a importância da cultura do futebol, os momentos de alegria, a oportunidade de um país que tenha sido colonizado, enfrentar o colonizador e vencer, né? Então seria diferente, um pouco diferente da época dos circos romanos, né? Que era pão e circo, mortes, para engabelar o povo, deixar o povo feliz, rindo com a morte dos outros, né? Então, isso aí me fez pensar um pouco. E aí, como o meu genro Luiz, futuro genro Luiz, é historiador, estávamos falando sobre o tema e levando para 64, né, para a década de 60, talvez até final ou metade dos anos 50, onde a força de um regime militar era muito forte e a ideia de pão e circo era bem ventilada na época, né? Muito comentário. Mas eu gosto sempre e eu dedico toda a minha reflexão, eu tenho esse hábito de pensar o presente indo sempre beber no passado. Eu sempre procuro beber num passado longínquo, né? Eu gosto de ir à Grécia Antiga, eu gosto de ir ao Egito, principalmente a história egípcia, e trago sempre esse tempo remoto para uma conversa com os dias de hoje. Como é que nós refletimos, né? Quando nós falamos de hoje, que nós temos uma suposta liberdade, e aí eu não vou enveredar por esse tema, porque eu quero fazer um rápido bate-papo. Se eu for falar do que eu penso, do que eu vejo sobre liberdade, vai ser um dia todo de conversa aqui. Aí não vai ser um rápido bate-papo, vai ser um seminário, né? O que eu posso adiantar é que nós não somos tão livres como nós pensamos que somos, né? Quando temos o hábito de dizer: eu gosto de viver aqui porque aqui eu sou livre, eu posso ir e vir, né? Eu acho que a coisa não é bem assim. Oi, Mônica Souza, seja muito bem-vinda. Por exemplo, Mônica mora em São Paulo. Se eu quiser ir viajar para São Paulo e visitar Mônica, eu não posso simplesmente dizer: vou agora para o aeroporto comprar uma passagem e vou a São Paulo, porque eu tenho que consultar minha conta bancária, que provavelmente não me levará a hora que eu quiser para São Paulo. Eu posso também, inspirado pela Copa do Mundo, dizer: eu quero ir para o Catar, e sem chance, eu não vou para o Catar, né? Então bem poucos no Brasil
conseguem ter a disponibilidade de ter se programado e estar lá no Catar. Aí eu me lembro até de nosso querido Gilberto Gil, né, que foi ameaçado, xingaram até a mãe dele. Xingaram a mãe de Gilberto Gil. E quem pode xingar, né? Quem é que pode ter xingado? Um empresário de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e ainda chamou Gil de usurpador da Lei Rouanet, quando Gil nem precisava usar a Lei Rouanet, e Gil, ele não sabe, porque esse tipo de pessoas, olha como a gente já sai de um lugar para o outro, né? Mas está dentro da liberdade, porque Gil, ele sequer foi para o Catar, e ele pode pagar uma passagem para o Catar. Gil é um homem de 80 anos, de sucesso financeiro, como artista, como compositor, como cantor, né, intérprete, enfim. Gil foi convidado, né, para ir fazer um show no Catar. Então ele foi com a sua acompanhante, que é a sua esposa, para o Catar. E um infeliz de um empresário idiota, né, não tem outra palavra, xinga Gil, xinga a mãe de Gil, não respeita inclusive a idade de Gil, um homem de 80 anos, né? Podemos dizer mais de 80, porque ele já está andando dentro da casa dos 80, né? E Gil, e esta figura deste empresário, além de estar devendo uma fortuna de impostos, não deposita o FGTS direito dos seus funcionários, viaja com o FGTS deles. Esse homem recebeu o auxílio do governo federal para os mais necessitados, ele retirou também, e sendo ele um empresário, né? Se eu não me engano, ele tem uma franquia da Domino's em Volta Redonda e da Spoleto, né? Então, e aí ele se vê no direito, né, uma pessoa desclassificada desse, um ladrão, porque quando você passa a usar uma verba destinada às pessoas que estão comendo osso, né, que estão abaixo da linha de pobreza, passando fome, e ele recebe esse dinheiro, esse homem não tem outra qualificação a não ser ladrão, né? Ele, acima de tudo, é um ladrão. Além de ladrão, ele é um profundo mal educado, né, porque xinga um homem da idade de Gil. Mas aí nós estávamos falando da liberdade, né? Então poucos no Brasil têm essa liberdade de pegar um avião e ir para onde quiser. E ter, diferente eu pegar uma bicicleta aqui, oi Robson Costa, Seabra, Aristóteles, grande Aristóteles, de pegar um avião, pegar uma bicicleta. Se eu fosse pegar uma bicicleta e pedalar, quantos anos eu levaria para chegar de uma ponta a outra do Brasil, né? Então, eu não faria isso, principalmente já caminhando dentro da casa dos 60 anos, que há poucos dias fiz eu 61 anos. Então nós começamos a refletir, como vocês que chegaram depois não escutaram, eu estava dizendo que eu sempre gosto de, antes de fazer qualquer reflexão, dar uma viajada na Grécia Antiga, dar uma viajada no Egito e buscar o que essas pessoas faziam, como construíam as coisas. E aí eu estou lendo um livro super interessante, tenho lido ele com muita calma, não dá para ler esse livro às pressas. Primeiro porque eu tenho o hábito de riscar livro, de fazer observações do lado, de voltar para ver o que é que eu esqueci do livro, o que é que relembrar. E foi um livro que eu tive o prazer de participar da elaboração dele, não como escritor, mas como contributo. Eu dei uma pequena contribuição, que é Plutarco, de Ísis e Osíris. De Ísis e Osíris. Essa tradução foi de Maria Aparecida de Oliveira Silva.
até que, para minha surpresa, no final do livro, meu nome entrou nos agradecimentos, e quando eu li aqui, fui buscar meu nome, na verdade não está meu nome, encontraram o nome do meu filho, botaram Roberto Efraim, mas no final acrescentaram filho, então já deixei de ser eu, já passou a ser Roberto Filho. Eu mostrei a ele, ele disse: pai, eu não contribuí não. Eu disse: não, fui eu, meu filho, mas você é mais famoso do que eu, entrou seu nome, não o meu. E aí Plutarco, querendo escrever sobre os mitos, né, sobre os deuses egípcios, no caso Ísis, né, e Osíris, Horus, o seu filho, aí dá uma rebuscada em Sete também, e aí uns dizem que Horus espancou a mãe, que é Ísis, né, porque ela protegeu Sete, que era um outro filho, e este filho é o que teria matado Osíris, o grande deus Osíris. E aí ele tem uma grande dificuldade, porque no Egito daquela época quase não se escrevia, o que se escrevia era em rabiscos, né? Não quero nem dizer o nome, hieróglifos, desenhos, né? Eles se comunicavam muito por desenhos, nem tudo era escrito e tudo era falado, a maior parte das coisas era falada, principalmente entre os povos. É quando a gente vê que a fake news não surgiu, não é nada do tempo de hoje, né? A fake news, como eu não sou americano, as mentiras, as invenções não são do tempo de hoje, porque Plutarco, na época, para saber de Ísis e Osíris, Osíris foi um deus que, uma das visões do povo egípcio era uma estátua enorme, monumental, que fizeram de Osíris despido com o falo ereto. Dessa forma apresentava o grande poder de Osíris através da sua ereção masculina. Acho que eu tenho até uma certa inveja de Osíris, porque se ele fosse esse homem todo que dizem aí, eu não teria medo de ficar velho. Mas, como tudo, eu fico imaginando como é que Plutarco iria construir algo em cima de desenhos rabiscos, né, por uma língua ainda em formação, e onde as pessoas simplesmente inventavam as coisas, né, passavam de um para outro, né, e aí ia se construindo a história, e Ísis tinha seu papel como mulher de Osíris, porém, se a mulher sofre hoje, imagina naquela época, porque não se bota Ísis despida, mostrando a sua vulva para o povo egípcio, mas não se bota Ísis, né? Mas se bota Osíris com seu membro ereto, exibindo poder. Então, se hoje a mulher sofre, imagina naquela época. Então, naquela época, nós já tínhamos essa comunicação truncada, faliciosa, mentirosa, né? E aí a gente começa a comparar o hoje, o que é o homem e a mulher, ou melhor dizendo, o ser humano de hoje, com o do passado. Então, percebemos que a diferença aí é minúscula, não é tão grande não. O que é esse ser humano, né? Não tinha, claro, um Freud para explicar a ereção de Osíris, né? A gente só vai encontrar Freud em 1800 e bolinhas, né? Entrando em 1900 e tanto, quando ele deixa a sua grande obra para a gente, a psicanálise, né? Que dá início à psicanálise com Freud e outras discussões. Então a gente percebe que o ser humano não mudou muita coisa. Hoje nós temos alguns avanços, né? Eu posso estar falando com vocês aqui, né? A gente pode estar batendo esse papo rápido, que para mim tem que ser rápido hoje. Eu não posso me empolgar e ir para longe. Então a gente percebe, né, que o ser humano não mudou muito. Aí alguém pode dizer: não, Roberto, o ser humano hoje
não comete assassinatos como no passado, né, que qualquer coisa se passava a espada, né, e se cortava a cabeça, se matava, perfurava. Aí eu digo assim, é mesmo, é? Será que hoje não se mata, não? Será que um estúpido, um beócio, não entra numa escola com 16 anos de idade, vestido de policial, e assassina, comete o assassinato de 4 professoras, porque morreu ontem, morreu a quarta, eram 3, uma aluna de 12 anos, um filho de um policial graduado que cultiva a paixão por Hitler, que publica na internet um livro que é proibido sobre Hitler, falando das glórias, das supostas glórias deste assassino da humanidade. E aí este jovem pega 2 armas do pai, que é policial, 2 pistolas, e sai atirando. Mais de 30 tiros. E ontem, não sei se vocês já souberam, aquele rapaz que é o trompetista, que tocava no acampamento de Lula, que tocava em Brasília, que aparecia nas reportagens que a Globo fazia ao vivo, ele estava sempre por perto tocando o Lula lá, e a Globo ficava com raiva porque estava dando uma entrevista e ele tocando o Lula lá, e sempre saía no áudio, quando ele mesmo não aparecia tocando. Ontem ele estava no carro com algumas pessoas, que ele vinha de uma reunião, ele foi candidato a deputado, mas infelizmente não foi eleito, e um carro, uma caminhonete, uma 4x4, parou do seu lado, e o indivíduo puxou uma arma e apontou para ele. Só que ele não se intimidou, com o celular na mão, gravando, arrancou o carro, botou atrás, emparelhou o carro e disse: vai, mostra a arma, mostra a arma. E hoje se descobriu que essa figura, ele é um oficial do Corpo de Bombeiros, que trabalha no Palácio, em Brasília, e responsável pela guarda das pessoas no Palácio, que recebe um salário bruto em torno de 12 mil e alguma coisa, e tem um acréscimo de mais 1.000 e pouco reais, porque está lotado no Palácio, né? Então vai para 13 mil e alguma coisa, e esse indivíduo aponta a arma para uma pessoa porque o carro tinha adesivo de Lula. Então realmente ninguém é Highlander hoje, você não vê ninguém com espada na mão, cortando o pescoço de ninguém e gritando só resta um. Mas nós estamos cheios de bolsominions atirando, matando, atirando num clube, numa festa de aniversário, matando a pessoa na frente dos seus filhos, das suas filhas, da esposa, porque ele não concorda, não é, com a opção de candidato daquele indivíduo, porque ele era petista. É por isso que eu gosto muito de saber como era lá atrás. Quando eu falo de Plutarco, eu estou falando aí de relatos que Plutarco traz de 2300 e pouco antes do falado, antes do criado Cristo, né? Daquela figura inventada pela história. Não confundam o que eu estou dizendo, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando do Cristo, né? Aquela figura inventada na história. Quando a gente para ver as palavras ditas e proferidas pelo Cristo, são as palavras que nós encontramos no Egito Antigo, né? Eu sou a luz, a verdade e a vida. Horus já dizia isso, né? Está lá implantado e colocado na boca do suposto Cristo. E aí nós vivemos
de dominação em dominação. Uma época, dominação pela força, pela espada. Outra época, uma dominação psíquica, que nos fecha numa caixa e que nos leva a pecado, mentiras, maldades, falsidades, vergonha, enfim. Criamos culturalmente uma série de limitações, né? Então, vivemos sempre cercados e a suposta liberdade tolhida. Tolhida. O que vai nos levar sempre a pensar bem em cada palavra proferida, em cada gesto feito por alguém. Será que é isso mesmo? Por que disse isso? Eu me pego hoje aos 61 anos de idade, quando alguém me diz alguma coisa, antes de eu dar aquele sorriso aprovador ou balançar a cabeça, aí hoje eu tô dizendo que eu tô ficando chato. Você tá ficando chato. Ontem mesmo um rapaz disse, não, o Twitter agora está bom. Eu disse, bom por quê? Não, bom porque o Elon Musk agora liberou geral. Eu, antes de concordar, eu pergunto, o que é a sua ideia de liberar geral? Não, liberdade. As pessoas agora têm liberdade. Aí, antes de você concordar com a palavra que parece amigável, amistosa, chamada liberdade, você tem que procurar saber, mas o que é mesmo liberdade para você? Porque se eu escuto e acolho uma palavra chamada liberdade, porque liberdade é algo interessante, é importante, e se a pessoa falou em liberdade eu já concordo, mas o que é liberdade para aquela pessoa que está vocalizando a palavra? O que quer dizer liberdade? Xingar a mãe de Gilberto Gil é liberdade? Faltar com respeito a um octogenário é liberdade? Então chegou, acredito que estamos num ponto muito importante que nós devemos entender, ouvir, melhor dizer, procurar entender e perguntar, né? Eu estou escutando isto de você, mas o que é que você quer dizer com isto? Eu lembro bem de uma época que eu estava fazendo alguns cursos na minha área profissional, e quando nós sentávamos, eu, o cliente, o meu vendedor, fazíamos uma exposição para alguma promoção, alguma coisa, alguma medida, algum projeto da empresa para o cliente, nós tínhamos o hábito, né? Nós aprendemos em alguns cursos que nós fazíamos numa multinacional americana, de perguntar ao cliente, você entendeu? Normalmente eles diziam, entendi. Por favor, o que foi que você entendeu? Normalmente, quando o cliente dizia que entendeu e explicava o que entendeu, o que ele entendeu estava muito longe do que nós pensávamos que tínhamos feito ele entender. Por isso a importância de você dizer alguma coisa e perguntar o que foi que você entendeu com minhas palavras. E para ser educado e não chamar o outro de burro, você diz assim, de repente eu não me expressei bem e talvez não tenha levado a mensagem certa. O que foi que você entendeu do que eu disse? Você vai se assustar, porque 99% do que ele pensa que entendeu não bate com o que você disse. Então, como vivemos um tempo assim meio complicado, antes de balançarmos a cabeça, abrirmos um belo sorriso concordando com o que o outro está dizendo, vamos entender o que é que ele quer dizer com a sua narrativa. É muito importante, né? E não vamos sair rindo por qualquer palavra ouvida ou abraçando por qualquer supostos gestos, porque de repente nós podemos levar uma furada em nossa barriga, pensando que vamos levar um abraço de volta e o outro não vai abraçar, né? Como aconteceu com o Richarlison, que foi abraçar o seu colega
de campo e não recebeu um abraço, o outro ficou com o braço largado lá e não retribuiu o abraço, né? Ao contrário do colega dele da Argentina, do Messi, que abraça o colega que fez um gol e levou uma retribuição, um forte abraço. Os dois se abraçam profundamente, diferente do que aconteceu na seleção brasileira com o Richarlison e o atacante ídolo de Bolsonaro, né? E que tem Bolsonaro como ídolo. Eu não desejo mal a ele, eu espero que ele fique bom da perna, eu espero que ele volte a jogar, porque ele sabe do traçado, ele é um excelente profissional como jogador, e infelizmente as ideias de concepção da vida dele terrível, né? São terríveis as ideias. Então ele não se conectou ainda com um mundo construtivo, ele fala com um mundo destrutivo, do mundo negativo, do mundo que mata, do mundo que pede uma ditadura, do mundo que sonega. Por falar nisso, a Fazenda está atrás dele, né? Tem milhões aí que, segundo ele, o responsável é o pai, porque o pai que estava tomando conta das negociações, que não pagou, não recolheu a receita, o que deveria recolher. Bem, mas isso aí não é nem mais um parêntese, é um colchete. O importante então, e aí fica a reflexão principal da nossa fala, ao escutar, preste bem atenção se você está entendendo. Ao pensar que está entendendo, pergunte, confirme se a pessoa está querendo dizer aquilo, aquilo e aquilo. Porque de repente ela está falando de alho e você está entendendo bugalhos, e se abraçam e um acha que o outro entendeu o que o outro disse e termina concordando com coisas ruins, né? Então, principalmente hoje no mundo da internet, no mundo da comunicação online. Ok, pessoas? Eu sempre vejo o nome desta jovem que me acompanha aqui, MC Alves, e toda vez eu esqueço o que quer dizer MC. Foi minha colega de curso também, em Liste Rangel, né? Então, um grande abraço para vocês. Eu disse que era um rápido bate-papo, um beijão no coração e até o próximo bate-papo. Aqueles que estão chegando agora, né? Feitosa está chegando agora, pega que eu vou deixar gravado aqui e escuta do início, tá bom? Um abração grande, um beijo no coração e até a próxima fala. É sempre muito bom estar com vocês.